Fala, nação alviverde, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então, pessoal, nós já tínhamos a informação de que o John Arias tinha acertado, né, com o Palmeiras, com o Verdão, só que acabou de sair o anúncio, né? John Arias foi anunciado pelo Palmeiras, né, como o novo reforço e vai estar chegando aí para estar agregando, né, ao time do Palmeiras, ao Verdão aí e muito, né? Esperamos que ele possa chegar o mais rápido possível, ser inscrito logo no vídeo para que possa estar atuando aí e ajudando o Palmeiras a conquistar aí vários títulos, né? Várias vitórias, né? A gente vai estar acompanhando aí um corte, né? Uma reação no programa, né? Do Esporte Total. E aí eles vão estar trazendo informações a respeito tanto do Arias como também do jogo de amanhã, né? Contra o Corinthians, tá bom? Mas antes de ir pro vídeo, eu peço que vocês, por favor, se inscrevam no canal. É só clicar no botãozinho aí embaixo. Deixe o like de vocês e ative o sino para serem notificados sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bom, Corinthians e Palmeiras vão fazer o primeiro confronto, o primeiro derby deste ano, no domingo. O Timão quer continuar a boa sequência dos clássicos do ano passado. Vamos conferir. Corinthians e Palmeiras, primeiro derby do ano, fase de classificação Paulistão, Timão com a bola cheia. E o Verdão, após rara temporada sem conquistas, precisa dar uma resposta, sobretudo em relação à recente freguesia para o arquirrival. 2025 foi de supremacia alvinegra nos 7 clássicos disputados, 3 triunfos corintianos contra apenas um dos palmeirenses, além de 3 empates. 2 deles, pode-se dizer, não tão importantes. Aquele 1-1, gols de Maurício e Yuri Alberto pela primeira fase do estadual, que pouco valeu, além de mais um capítulo para a história. Duelo marcado pela polêmica comemoração com chute na bandeirinha do Allianz Parque, expulsão do próprio Yuri, mas após uma simulação de falta, e também pelo pênalti sofrido e desperdiçado por Estevão diante de Hugo Souza. Un clásico difícil jugar. Llegar y no nos gusta siempre ganar, pero bueno, hay que mejorar muchísimo. Já no último clássico do ano passado, outro empate. Cobrando pênalti, Vitor Roque abriu a conta, só que Piquerez contra igualou para o Corinthians, 1-1, não totalmente inútil, já que serviu para atrapalhar a vida do grupo de Abel Ferreira na briga pelo título do Brasileirão. Sinceramente não faltou nada, faltou só pegar na bola e metê-la dentro do golo do nosso adversário. Aliás, o nosso adversário empata o jogo e fomos nós que fizemos os 2 golos. No primeiro turno do campeonato, aí sim a única vitória alviverde no ano passado. Na Arena Barueri, 2-0, marcaram Piquerez, dessa vez a favor, e Emiliano Martinez, ambos em chutes de fora da área. Nessa partida, destaque para a cabeça de galinha lançada para dentro de campo e também para o olé da torcida. Fora isso, só deu Corinthians e o principal, em jogos absolutamente decisivos, a começar pela decisão do Paulistão em duelos de ida e volta. No primeiro do Allianz, 1-0 com a marca de Yuri Alberto. E no segundo, em Itaquera, 0-0, 2 momentos inesquecíveis para a Fiel naquela oportunidade. O pênalti de Rafael Veiga defendido por Hugo Souza e a subida na bola de Memphis Depay. Tumulto que praticamente selou o resultado, a conquista impediu o tetra estadual do rival. O que está acontecendo é que o Palmeiras está-se a reforçar e os nossos adversários também e que não vamos ganhar sempre. Portanto, dar os parabéns ao nosso adversário. Sabemos lo que es el arquero y el destino está marcado. No segundo semestre, mais 2 confrontos eliminatórios, oitavas de final da Copa do Brasil. E aí a situação ficou ainda pior para o time verde e branco. O Corinthians venceu tanto a ida em casa pelo placar mínimo gol de Depay, como também a segunda partida na casa palmeirense, depois da expulsão de Aníbal Moreno com 15 minutos de bola rolando, 2-0. Matheus Bidu e Gustavo Henrique resolveram a questão, que mais tarde entrou para a história como um divisor de águas, uma virada de chave para um Corinthians que alguns meses depois voltaria a conquistar um título nacional de expressão após 8 temporadas de espera. Do outro lado, vaias para Abel Ferreira, quem diria? Entendo perfeitamente a cobrança e a desilusão e a tristeza e a frustração dos nossos torcedores e, como te disse, como homem que sou,
registrei tudo o que se passou aqui hoje. Eu acho que nós estamos começando a encontrarmos um caminho um pouquinho diferente. Acredito que muitos subestimam, né, a nossa equipe, mas assim, provamos mais uma vez que o grupo unido podemos chegar longe. Tentamos, lutamos, mas não deu. Portanto, é nesse clima que os dois grandes rivais paulistas se reencontram. 2026 só começando, mas com a rivalidade já acirrada. Timão pedra no sapato alviverde. Resta saber até quando. É o nosso próximo adversário, tem ganho muito, por isso é que às vezes quando vejo jornalistas a dizer só o Palmeiras e o Flamengo, não, tem Palmeiras, tem Flamengo, tem o Corinthians, o próprio São Paulo. Isso diz se estas equipas forem super competitivas como são, se forem consistentes durante o ano, são equipas que estão preparadas para lutar pelo título nacional. E por isso é que nós devemos também cobrar dessas equipas, porque têm jogadores e investem o suficiente para competir connosco pelos mesmos objetivos. Agora é hora de conferir como estão os times para esse jogão. O Corinthians vai ter toda a cavalaria. O Corinthians e a preparação para o derby do final de semana contra o Palmeiras. E expectativa que ficou ainda maior por conta da vitória diante do Capivariano. Uma vitória segura pelo Campeonato Paulista. Aliás, mais uma vez o Corinthians passou sem sofrer gols. Segunda partida consecutiva, consolidando o sistema defensivo sob o comando do técnico Dorival Júnior. A meta do Corinthians agora é começar mais um ano positivo em derbys, em clássicos. Em 2025, o Corinthians inegavelmente saiu melhor do que o Palmeiras, não só nas conquistas de títulos, mas também nas vitórias contra o rival. Mas como nem só de notícias boas podem viver os torcedores, o Corinthians teve confirmação de lesões. Nesta sexta-feira, o atacante Caio César, que acabou de ser contratado, teve constatado um problema no músculo posterior da coxa direita e vai ficar de fora por um tempo indeterminado. O clube não quis confirmar quanto tempo vai precisar o Caio César para se recuperar dessa lesão. Mesma condição para o lateral Hugo, que também saiu do jogo contra o Capivariano machucado, tem um problema no menisco do joelho direito, vai precisar passar por cirurgia, também não se sabe por quanto tempo. O lateral, que se tornou reserva, Matheus Bideu, titular na esquerda, estará fora. E o Corinthians agora espera pelo menos ter boas notícias no setor ofensivo. Garro cada vez atuando mais, pode ser titular no clássico, quem sabe. Dorival Júnior falou sobre isso, que espera cada vez mais contar com o argentino, sempre muito decisivo com a camisa do Corinthians. Eu acho que ele vem evoluindo, vem ganhando minutos importantes. Eu não tenho dúvidas que ele vai atingir as suas melhores condições. Teria condições de jogar 90 minutos, só que nós temos um jogo muito importante no final de semana. Eu tentei dar uma preservada para que nós possamos ter toda a equipe em condições de poder fazer uma grande apresentação. Dorival pode ganhar mais um retorno em breve para o meio-campo. A gente está falando do volante José Martínez, que não se apresentou desde o dia 3 de janeiro, ficou aí preso, retido na Venezuela, porque estava sem possibilidade de colocar mais carimbos no passaporte, precisava emitir um novo passaporte e, em virtude de tudo o que aconteceu com a intervenção norte-americana na Venezuela, alegou e disse à comissão técnica e à diretoria que não estava conseguindo voltar ao Brasil para exercer o seu trabalho normalmente. Os dirigentes corintianos até entendem o contexto que levou a essa intervenção norte-americana e, portanto, impedindo Martínez de seguir o rito normal do seu trabalho depois das férias, mas há um entendimento por algumas alas da diretoria do Corinthians de que a situação do passaporte poderia ter sido resolvida antes para evitar esse conflito. Portanto, vai ser uma questão que a diretoria, a comissão técnica e o Martínez vão ter que conversar nessa volta ao Brasil, mas ele, todavia, postou uma foto com a bandeirinha do Brasil, informando a torcida e a todo mundo que estava voltando. Notícias também do mercado da bola do Corinthians neste começo de final de semana. Matheus Donelli foi emprestado ao Al-Shabaab Al-Ahli dos Emirados Árabes Unidos até o meio do ano. O jogador perdeu espaço depois que Felipe Longo se tornou o reserva imediato de Hugo Souza e Cauê da base também obteve destaque. O Corinthians se preparando para o derby de 2025. O primeiro, como será essa história entre Palmeiras e Corinthians nesta temporada 2026? 2025, o Corinthians se deu bem. Palmeiras terá seus principais jogadores para enfrentar o Corinthians. E olha aí, Arias, novo reforço, chega na próxima semana.
Preparando para o grande derby deste domingo, o primeiro derby do ano que vai acontecer na Arena do Corinthians em Itaquera. Verdão treinou nesta sexta-feira e no sábado o último treinamento com a perspectiva de que o técnico Abel Ferreira repita pela primeira vez o mesmo time nesta temporada. No caso, o time que venceu Vitória por 5-1 no último meio de semana em Barueri, pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando que será o terceiro clássico do Palmeiras nesta temporada. Nos 2 anteriores, vitórias sobre o São Paulo em Barueri e sobre o Santos também em Barueri. Neste momento, o Palmeiras está na segunda colocação do Campeonato Paulista com 12 pontos. São 4 vitórias e 2 derrotas. Quem falou às redes sociais do Palmeiras foi o Lucas Evangelista, o volante do Verdão, que realizou uma complicada cirurgia na coxa, ficou de fora de grande parte da última temporada, mas justamente contra o Vitória acabou retornando ao grupo de relacionados. Ficou no banco de reservas e fala sobre esse grande clássico contra o Corinthians. Cara, é muito bom ir para um derby assim com uma vitória, ainda mais da maneira que foi. A gente tá até aumentando a nossa cobrança interna aqui, pra gente encaixar o que o Abel tá pedindo, que a comissão pede. A gente tá tentando manter mais a bola nos nossos pés, ter o controle do jogo. A gente sempre fala isso, toca nessa tecla de que, independente se a gente joga em casa ou joga fora, a gente tem que ter o controle da partida. Claro que é impossível ter 100% disso, mas está sempre buscando isso. Então, a gente vai muito confiante para essa partida. A gente sabe que clássico se joga, se ganha, então a gente vai com uma confiança ainda maior. Com relação ao John Arias, ele deve se apresentar ao Verdão na próxima semana. Já realiza exames médicos na Inglaterra e não fará mais parte do grupo do Wolverhampton. Inclusive, quem garantiu isso foi o Rob Edwards, ninguém mais, ninguém menos do que o treinador da equipe inglesa. O jogador de 28 anos vai assinar contrato com o Palmeiras até o final do ano de 2029 e o Verdão vai pagar 154 milhões de reais pelo jogador, né? No Wolves, ele jogou 26 partidas com 2 gols marcados e 1 assistência. O São Paulo também tem novidade. Depois de contratar John Arias, o Palmeiras está de olho em outro jogador do Wolverhampton. Trata-se de Pedro Lima, lateral direito de 19 anos de idade, que havia se tornado recentemente a maior venda da história do esporte. O time pernambucano o vendeu por 10 milhões de euros para o Wolverhampton. No clube inglês, a jovem promessa da lateral direita do futebol brasileiro ainda não conseguiu vingar. Foram apenas nessa temporada 3 jogos pelo time principal, que somados lhe garantiram 9 minutos em campo. Ele também foi emprestado ao Porto B na primeira parte da temporada, onde ainda não conseguiu vingar. Diante desse cenário, e com a presença de um emissário palmeirense na Inglaterra para acertar os últimos trâmites da transferência do John Arias, o Palmeiras perguntou ao Wolverhampton sobre a possibilidade de transferência do Pedro Lima, jogador que chegaria para disputar a posição com Giai, que ainda não conseguiu agradar ao torcedor palmeirense, e Kelvin, que se tornou uma baita decepção pros palmeirenses. A verdade é que a lateral direita do Palmeiras ainda não tem um dono, e o Pedro Lima poderia ser uma alternativa. Essa informação do interesse das tratativas em fase inicial foi divulgado nessa sexta-feira pela ESPN. Só para completar em relação ao Pedro Lima, atleta que jogou Mundial Sub-17 pela seleção brasileira e mesmo muito jovem, foi convocado para o Mundial Sub-20, mas acabou ficando na reserva. Tem mais uma sobre o Palmeiras. Verdão recebeu a sugestão da contratação de um japonês, Ryo Hatachi. Esse é um meio-campista que pertence ao Celtic, que foi sugerido ao Verdão, 28 anos de idade, titular lá na Escócia. Palmeiras não demonstrou grande empolgação para contratá-lo. Bora contar também que... Hora de falar sobre o Palmeiras de olho em zagueiro do Grêmio. Vem do sul do país a informação de que o Palmeiras cogita contratar Wagner Leonardo. Zagueiro que é monitorado pelo Verdão desde que pertencia ao Vitória. Na oportunidade, porém, o Palmeiras preferiu contratar o Mikael e acabou perdendo o Wagner Leonardo para o Grêmio. Mikael já nem está mais no Palmeiras, foi emprestado para um time da Major League Soccer, enquanto o Wagner Leonardo faz sucesso e é titular absoluto do Grêmio. Ele também tem proposta do CSKA e sondagem de um clube da Arábia Saudita. Antes de gravar o vídeo, procurei uma pessoa do Grêmio para entender se o Palmeiras já fez proposta ou consulta. O pessoal do Grêmio assegura que não.
A percepção é de que se houve contato, houve do Palmeiras com representantes do Wagner Leonardo. O Palmeiras busca, em caráter de urgência, mais um zagueiro e mais um volante, que se somariam à chegada de John Arias, muito próximo de ser anunciado. Um lateral direito não está descartado. Vale a lembrança de que o Palmeiras já abriu mão de 6 atletas do elenco profissional e contratou de forma oficial apenas um, o Marlon Freitas. O Arias tem tudo para ser o segundo. A balança comercial alviverde está desfavorável, pelo menos até esse momento. Até por isso, Leila Pereira, Anderson Barros e Abel Ferreira trabalham no mercado em busca de contratações no plural. Janela por aqui se encerra apenas em 3 de março. Então, Nação Alviverde, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí. Nós vimos que o John Arias foi anunciado oficialmente pelo Verdão, né? O Palmeiras que já tinha tudo acertado com o jogador, só bastava mesmo os exames médicos, né, e a assinatura do contrato. E hoje, agora pela manhã, nesse exato momento aí, o Palmeiras acabou de anunciá-lo, né, oficialmente. Vimos também aí que o Palmeiras está de olho em outros reforços também, né? Foi cogitado aí do zagueiro Wagner Leonardo, do Grêmio, né? E tem o lateral direito também, que é do Wolverhampton também, né? O Pedro Lima, né? Então, o Palmeiras está no mercado em busca de reforços, né? De um lateral direito. Foi cogitado também de um zagueiro. E existe uma outra informação de um outro jogador também. Mas a gente segue aguardando aí, tá bom? Mais informações. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez peço que, por favor, se inscrevam no canal. Deixe o like de vocês e ativem o sino para serem notificados sempre que sair um vídeo aqui do canal, tá bom? Então, até o próximo vídeo.